amados irmãos, abrirem suas Bíblias comigo no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Eu muito me alegro porque nessa tarde minha filha Bebel, desde sexta-feira, como a nossa querida irmã Rô, a Renata, ela está justamente junto com a sua família. Eles vão permanecer um pouco mais reclusos, até por uma questão, por causa justamente dessa situação do Covid. Aí a Bebel falou: papai, eu quero dirigir a classinha de crianças. E ela mesma exteriorizou no coração dela essa vontade. E ela está preparando desde sexta-feira. Aí quando foi hoje, a gente estava ali reunido com alguns amigos e ela falou assim: papai, eu estou saindo, vou entrar no meu quarto e vou preparar uma palavra. Porque eu tenho uma palavra hoje muito especial para aquelas crianças que vão estar ali. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos filhos. Amém, amor? Amém. Amém. Gálatas capítulo 6, a partir do verso 7. É interessante que, diante desse quadro de pandemia, por diversas vezes eu fui inquirido da seguinte forma: pastor, de quem é a culpa por tudo isso que está acontecendo no mundo? Ou melhor, quem é o responsável? Deus, o homem ou o diabo? É interessante porque essa mesma pergunta, ela tem sido, na realidade, objeto de muitos questionamentos em diversas partes. E a minha resposta não foi diferente daquela resposta que muitos pastores líderes têm dado. E eu disse: os três. Sendo que Deus tem o controle total, absoluto, soberano, sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Nada, absolutamente nada, foge ao controle da sua soberania, do seu poder, do seu agir. Ainda que seja dentro da sua vontade permissiva, Ele é soberano. E por outro lado também temos a culpa de Satanás. Porque ele continua sendo o grande oportunista de todas as situações. O grande enganador, o acusador, o destruidor, aquele que não perde nenhuma oportunidade, que está com toda a sua sagacidade, juntamente com as hostes do inferno, preparadas para destruir a humanidade. Mas nada daquilo que ele faz, nada, absolutamente nada, foge ao controle da soberania e do poder de Deus, dentro até mesmo da sua vontade permissiva. E por fim nós temos um homem que continua colhendo diariamente aquilo que tem plantado. Nós colhemos aquilo que plantamos. E Gálatas capítulo 6, no verso 7 nos diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você já deve ter ouvido, com certeza, a frase que diz: nós nos tornamos reféns das nossas próprias escolhas. É fato que, para toda semeadura, haverá uma colheita. E você já ouviu isso por diversas vezes. Assim como para toda ação existe uma reação, nem que seja a inércia, o silêncio, uma pausa. E isso também é uma reação. É interessante observarmos que esta constatação de que para toda ação existe uma reação não é apenas um paradigma decorrente da física, ou mesmo uma frase solta proveniente de análises ou conceitos, conjecturas filosóficas. Não! De fato, esta frase tem a sua constatação com base numa lei bíblica que acompanha todos os nossos atos. Gálatas 6, 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Querido, seja qual for o tipo de
de ação que tivermos. Temos que estar atentos, pois isto irá repercutir de alguma forma em nossas vidas e em alguns casos das pessoas que estão ao nosso redor. Isso irá afetar também. Como podemos ver, a humanidade tem sido afetada em várias situações, em várias áreas, por escolhas que muitos têm feito. Famílias, igrejas, estados, países, lares, vidas. É correto dizermos que atitudes humanas revelam o caráter e geram sim consequências, mesmo que o resultado não seja o mais esperado. O que a Bíblia diz, vocês me escutam nessa noite, sobre caráter, ou mesmo a natureza do pecado? Vamos entender aqui rapidamente. Caráter. Caráter, como bem sabemos, é um conjunto de características e também traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou mesmo de um grupo. Caráter diz respeito à moral, à firmeza, à coerência nas atitudes. Aquilo que eu falo, eu vivo. É importante frisarmos que o caráter fomenta de forma constante a maneira como uma pessoa age. Sendo isso, logicamente, reflexo de pensamentos. E tudo isso tem a ver com a índole do indivíduo, assim como a firmeza de sua força de vontade. Pois bem, o que a palavra nos diz a esse respeito? As nossas escolhas, aquilo que são essas características. Lucas capítulo 6, verso 44, Lucas 6, 44, nos diz que se conhece uma árvore pelos seus frutos. Não por aquilo que se fala, não por aquilo que se tenta imprimir, mas por aquilo que de fato é. E nós encontramos a seguinte declaração: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Mateus, no capítulo 15, no verso 19, acompanhe comigo, você que também está aí em casa, Mateus 15, verso 19, diz que as más ações procedem do coração humano, e o coração humano é enganoso. Mateus 15, 19 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E com certeza a Bíblia nos traz uma lista muito farta de outras coisas as quais vivenciamos. Muitas das vezes até mesmo no ambiente em que nós vivemos. Diante de todas estas realidades, a própria Bíblia nos diz que teremos que prestar contas a Deus daquilo que fizemos. Está lá em Hebreus, abra comigo, Hebreus 4, de 12 a 13. Hebreus capítulo 4, de 12 a 13. Nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E veja bem, ele continua: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amados, todos os nossos atos, provenientes dos nossos pensamentos, sentimentos, sejam esses perceptíveis ou não, conscientes ou não, de maneira geral, e quando analisamos isso e voltamos para o pecado,
O pecado sempre vai gerar consequências e punições. E isso se dá consoante a sua gravidade. Poderíamos, por exemplo, dizermos que, dentre essas consequências catastróficas, está a própria separação do homem da presença de Deus, levando, através da sua iniquidade, a morte eterna. Nós temos, nessa noite, de estarmos cientes, conscientes de que as consequências provenientes dos nossos erros, das nossas escolhas, poderão ser, sim, diferentes. E em alguns casos, algumas situações serão bastante graves, podendo levar-nos à morte. Hebreus, no capítulo 2, no verso 3, Hebreus 2, 3 nos traz a seguinte declaração: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Hebreus, ainda no capítulo 3, no verso 12 a 13, Hebreus 3, do verso 12 a 13, nos diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A resistência em crer. E ele continua, pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. O dia é hoje, é agora, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E Hebreus capítulo 4, no verso 11, continua dentro desta mesma narrativa e desta mesma temática. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. O livro de Hebreus é fascinante. Por isso eu quero caminhar um pouco mais com os irmãos. Se formos ao capítulo 6, a partir do verso 4 ao verso 6, Hebreus 6, de 4 a 6, nós temos também a seguinte leitura: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, o expondo à ignomia. Vejam bem, quando eu leio esses textos, dentro dos seus contextos, dentro dos seus direcionamentos, e vemos assuntos tão sérios que aqui são tratados, que aqui são direcionados, negligenciarmos a salvação, termos um coração incrédulo que nos afasta da presença de Deus, sermos endurecidos pelo engano do pecado, cairmos de forma irremediável, enfim, são estas as várias formas de dizermos as mesmas coisas. Poderíamos até conjecturar ou mesmo afirmarmos, com base nesses textos, que aqui não é possível negligenciarmos o fato que a salvação, que agora é citada aqui, e que se perdeu, outrora havíamos possuído, ou havia sido possuído. Assim como não é possível nos afastarmos dentro desse contexto de Deus, do qual já estamos separados. E tampouco é possível ser endurecido no coração, se ele já é de pedra. Por fim, não é possível cairmos se já não estivermos de pé. Todos esses textos dizem respeito a pessoas que provaram da presença de Deus,
àqueles que são chamados cristãos. A lista aqui apresentada é bem razoável para afirmarmos que é possível sim decair da condição de salvo. Entretanto, eu diria que isso, de certa forma, se torna limitado. A exemplo, o escritor aos Hebreus deixou claro aqui a conexão que existe entre se tornar incrédulo e ter uma vida de pecados não arrependidos. O apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 2, a partir do verso 20 ao 22, 2 de Pedro 2, a partir do verso 20 a 22, nos diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Preste bem atenção nessa palavra. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecer, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio, certo dito verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso é forte. Eu sei que muitos de nós gostaríamos de fato de excluir esses textos, mas eu gostaria, através desses textos, de alertar a cada um de vocês, vocês que me ouvem nesta noite, a todos nós que aqui estamos, sobre uma verdade escriturística de que uma vida obstinada de pecados, uma vida que vive com base na iniquidade, pode sim levar a decair da maravilhosa graça que nos alcançou, que um dia nos salvou. Estejamos atentos, pois isso nunca acontece de repente. Não é a cada erro cometido, não é a cada erro contabilizado, mas sim mediante uma insistência em não reconhecer a malignidade, os efeitos devastadores do pecado, o que poderá sim turvar a nossa visão, confundir nossos pensamentos, fazendo-nos perder o foco da fé em Jesus Cristo, e chegando ao cúmulo, como nos narra aqui nesses textos, a apostasia, apostatando da fé, como muitos já fizeram, como muitos estão fazendo. Por isso, a própria palavra nos deixa vários exemplos, palavras de exortação, palavras de admoestação, as quais não podemos ignorar. Somos sabedores de que a salvação não é alcançada por mérito humano, nem tampouco por obras. Não se trata de meritocracia. Não. A salvação se recebe unicamente e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Aleluia! Amém. E ao que a palavra de Deus indica, também se perde esta salvação por abandonarmos, apostatarmos desta fé. Não se engane, pois a prática sistemática contínua do pecado, a iniquidade, poderá sim nos levar à apostasia, caso não haja arrependimento genuíno, caso não haja mudanças radicais, caso não haja na realidade esta metanoia, mudança de pensamentos, novamente uma conversão. Esse sim parece ser o pecado para a morte, do qual nos fala o apóstolo João desde o princípio.
precisamos aqui lembrar, com a entrada do pecado no mundo, através da desobediência, da queda de Adão e Eva, o homem tornou-se inclinado cada vez mais a pecar. E vivemos em um século onde as mensagens que têm sido pregadas, mensagens de autoajuda, mensagens que estimulam o indivíduo a tudo, menos a buscar a santidade de Deus. O homem tornou-se inclinado a pecar, carregando esta gênesis do pecado, obtendo por isso pagamento pela sua má conduta. Olha o que diz Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 16 a 17. Romanos, capítulo 5, 16 a 17. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado de um só homem veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Ele é a nossa redenção. Amém. Abandonar a Deus, transgredir suas leis, se rebelar, viver ao seu bel prazer, trocar valores, trocar prioridades. Essas são algumas das piores decisões que o ser humano continua tendo e fazendo. Parece-me que esta pandemia não ensinou absolutamente nada a algumas pessoas. No início elas estavam falando, Deus, tem misericórdia, Jesus está voltando. Parece que havia um temor, até um certo constrangimento no seio da igreja. Mas as pessoas estão volvendo a comer o seu próprio vômito. Contudo, ouvemos outro lado. Um coração que é quebrantado. Uma pessoa que tem boas atitudes. Que exterioriza o fruto do Espírito. Tudo isso são um reflexo, qualidades mais verdadeiras de um coração que realmente foi regenerado por Deus. Amém. Através de Jesus. Quando realmente nos permitimos sermos moldados, direcionados pelo Espírito Santo, quando Deus realmente começar a governar nossas vidas, entendermos a transformação a qual o sangue de Jesus tem todo o poder e eficácia. Essa transformação que começa no interior do homem e que flui para o exterior. Nossas atitudes passarão também a ser diferentes. Nossas reações, nossos sentimentos, nossas prioridades, nossas escolhas passarão a ser diferentes. Tudo isso vai se tornar o verdadeiro evangelho. E não isso que muitas das vezes estamos vivendo, achando que estamos agradando a Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus foram feitos para as boas obras. Sim, meu querido. Você que me ouve nessa noite, você foi feito para as boas obras. Efésios capítulo 2, do verso 10. Efésios 2, 10 nos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Por isso, estando em Jesus e com Jesus, podemos sim rejeitarmos toda inclinação para o mal, para aquilo que não presta. Buscarmos realmente a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá
ao Senhor. Terminando, a Bíblia nos traz inúmeras consequências provenientes de uma vida de iniquidade, de uma vida que escolhe o pecado. Romanos capítulo 6, 23. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 14, verso 12. Romanos 14, 12 nos diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmos a Deus. Não há como fugirmos dessa constatação. Eu não preciso do irmão, meu irmão precisa de mim, porque nós temos um justo juiz. Alguém que vê todas as coisas e sabe de todas as coisas. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Romanos capítulo 2. Também a partir do verso 6. Nos diz assim. Romanos 2, de 6 a 11. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira, indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. No livro de Provérbios, capítulo 22, no verso 3, nós encontramos aqui uma recomendação. Provérbios 22, 3 diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Quantos têm sido tolos nas suas escolhas? Sabem que estão errados. Sabem que suas atitudes, suas reações não denotam amor a Deus, honra, verdade, nem ao próximo. Mas mesmo assim continuam agindo. Sabe o que Salmos 10, 13, 14. Salmos 10, 13 e 14 nos diz: porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas, mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entregar-se a ti, tu és o protetor dos órfãos. Por fim, no livro de Mateus, capítulo 12, 26. Mateus 12, 26. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Ainda no livro de Isaías, 64, verso 6. Isaías 64, 6. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como a folha, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Provérbios capítulo 22, 3, eu gostaria de refrisar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre consequências. No livro de Miqueias, no capítulo 7, no verso 13, olha o que nos traz. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Ou seja, a Bíblia traz vários textos que falam sobre consequências. 1 João, capítulo 3, verso 8. Olha como ele fala, e ele trata o pecado.
o homem pecador. 1 João 3,8. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Aleluia. Por isso, nós lemos aqui, no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E no versículo 8, no versículo seguinte, do capítulo 6 de Gálatas, diz assim: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Amém. E é algo que precisamos entender. A responsabilidade, ela é pessoal. Ezequiel, no capítulo 18, no verso 20, nos traz claramente esta verdade. Ezequiel 18, 20 nos diz: aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa, recompensada por fazer o bem, é a pessoa má, sofrerá pelo mal que pratica. Ou seja, a alma que pecar, esta morrerá. Por fim, 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os julgou no inferno e os deixou presos com correntes da escuridão, esperando o dia de julgamento. Nem eles escaparam. Você acha que você vai escapar da ira divina? Ah, pastor, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor. Sim, mas Ele é ira, Ele é fogo consumidor, Ele é juízo. Mateus capítulo 13, no verso 50. 13:50 diz: e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus, no livro de Mateus, ele fala muito mais sobre o que é e as consequências das escolhas. E ele trata de forma muito clara o que são as consequências dessas escolhas, que levam os indivíduos à morte, e à morte eterna, do que qualquer outra coisa. Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações, e muitas outras coisas, as quais a Bíblia adverte que os tais não herdarão o reino de Deus. É preciso voltarmos à pregação genuína do Evangelho. Jesus está voltando, igreja. Você que me ouve, Jesus está voltando. É momento de nos arrependermos. É momento de nos santificarmos. Mas a despeito disso tudo que lemos até agora, há uma palavra em 1 João, capítulo 1, no verso 9. E eu quero fechar a nossa mensagem agora com esse versículo. A despeito de tudo isso, nós temos aqui uma palavra de conforto, de esperança, de solução para a sua vida, para nossas vidas. 1 João, capítulo 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Amém? Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Jesus perdoa pecados. Jesus continua sarando as feridas mais profundas da alma. Amém. Jesus, Ele continua nesta noite trazendo-nos, através da ação do Espírito Santo, quebrantamento, arrependimento. Que o Espírito Santo possa realmente te incomodar nesta noite. Trazer sobre o seu coração, a sua mente, você que me ouve, o despertar. Para que entendamos, hoje é o dia, esse é o momento.
precisamos nos arrepender. Precisamos nos quebrantar. Precisamos nos achegar mais ao Senhor. É aquilo que o próprio Deus disse através da boca de Josué. Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Se queremos que as maravilhas de Deus se manifestem nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, temos que nos santificar. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo. Amém, aleluia. Jesus, Ele é a propiciação dos nossos pecados. Amém. Mas não se engane, não viva na iniquidade. Não viva na iniquidade. Nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. Só quero lembrar você que quem vai para o inferno não é o pecado, é o pecador. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto ele colherá. Pai, nesta noite nós oramos nesta palavra de confronto. Com base nesta palavra, Senhor, que nos traz, acima de tudo, despertar esta autoanálise. E que possamos realmente, cada um de nós, que aqui estamos, as pessoas que nos ouvem, possam realmente fazer esta autoanálise. Possam ver na realidade o que o Senhor está requerendo de cada um. Ó Deus, que haja mudança, que haja arrependimento, que haja confissão de pecados, que haja abandono de iniquidades, que haja abandono de pecados. Santifica-nos pela Tua palavra. Amém. Peço a Deus que a Tua igreja seja uma igreja diferente, pois o Senhor não pode receber uma noiva de qualquer jeito. Ah, Senhor, quantos estão com suas lâmpadas apagadas? Quantos estão, Senhor, achando que podem vir à sua presença de qualquer forma, apresentando qualquer tipo de culto, adoração? Oh, Deus, traga aos corações o temor, Amém. a Tua santidade, o prazer de estarem na Tua casa, o prazer de terem compromisso. Traga o verdadeiro discernimento do Teu Espírito a esses corações, a estas vidas. Amém, Jesus. Eu te peço no nome de Jesus. Traga, Senhor, realmente sobre a Tua igreja o despertar nesses últimos tempos. E fala-nos e continua falando conosco, Espírito Santo, pois necessitamos ser dirigidos por Ti. Te amamos, ó Pai, que nesta noite, Senhor, esta pessoa que nos ouve, que precisa de um encontro contigo, Pai, nós, no nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é Senhor absoluto de nossas vidas. Amém. Que esta pessoa possa colocar a mão agora no seu coração e através de um ato de fé dizer: vem Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida, transforma o meu caráter, muda a minha história. Faz mesmo, Jesus, que nessa noite haja encontros, que haja conversão, que haja cura e que haja libertação, porque nós cremos. No nome de Jesus, nós tomamos posse do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça, da Tua palavra, pois Tu és o nosso Deus em quem confiamos. Amém. Amém. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida, a sua família. Minha esposa, por um instante, vem aqui. Tem Minha esposa está ali pedido filmando, de oração. mas ela vai vir aqui. Nós vamos, antes de darmos continuidade ao nosso trabalho, nós vamos ter este momento aqui. Eu quero, amor, por gentileza. Olá, irmãos, boa noite. Temos um pedido aqui de oração, acho que alguns irmãos ainda não escreveram, mas a Marcia Almeida, que sempre nos acompanha, está pedindo oração por ela, pelos filhos Valder, Alisson, Patrick, Wanderson e Cleidiane. Que o Senhor possa abençoar a vida da irmã Márcia e da sua família, dos seus Amém. filhos, para que haja cura, libertação e salvação nessa família. Quero orar por todas as famílias que estão aqui representadas, algumas pessoas que sempre nos acompanham, a família da Tati e do Danilo,
Tati. O pequeno Ben fez uma Beijo. pequena Beijo, Danilo. cirurgia. Na última quarta foi Foi quinta-feira. quinta-feira. E graças a Deus a recuperação está sendo ótima. Amém. Que o Senhor continue guardando a vida deles de todo mal, dando restauração de saúde do Amém. bem, força e fé para a Tati e para o Danilo. Oração também pelos nossos vizinhos, que são americanos, mas sempre vejo Amamos vocês, queridos. a nossa oração. Michael, Sônia, God bless you. God bless you. Ah, We love you. a Ângela Rocha, que sempre está nos acompanhando. Ângela. A irmã Andressa, da nossa igreja. A Rafa Freitas. A minha sogra Selma. Mama querida. A Juliana, a esposa do meu primo Alilson, lá em Brasília. E Ju. Deus abençoe sua Amém. família, Ju. A Nélia Madeira. A Lorena Emídio. A Ju está pedindo oração pela família. A Lili, lá de BH. Lili, obrigada por nos minha querida. acompanhar. Amamos vocês. Que Deus abençoe também a sua família. Vamos orar por todas as pessoas. A irmã Ângela está pedindo, ore por mim, ainda com o coração cheio de dor. Ô irmã, que Deus possa trazer conforto do Mas seu ela passou por Espírito uma Santo. situação de luto essa semana. Estamos orando, irmã. Que Deus abençoe a sua vida Amém. e traga alívio à sua dor e ao seu coração. Gostaria de orar só por alguns instantes por essas intenções. Lembrando que todas as quartas-feiras nós temos um culto de oração, nós nos reunimos como família e como igreja para colocar os pedidos de oração dos irmãos. Então aqueles que não conseguiram colocar agora no momento online, podem escrever depois Nós nesse estaremos, vídeo, que nós estaremos colocando no nosso caderninho de com orações, certeza. nas nossas orações diárias, ok? Amém. Amém. Senhor, nós Oh, Deus, te em nome de louvamos Jesus. nessa noite, te agradecemos pela Oh, tua meu presença, Deus. A Pai. tua presença é real. Ó Senhor, nesse Obrigado. momento muitos estão em casa. Muito obrigado. Ó Jesus. Senhor, quantos desejando estar na tua Oh, casa como nós Senhor. estamos agora, te Oh, louvando, meu te Pai. adorando. Te Ó adoramos, Senhor, mas Senhor. que o Senhor possa trazer aos nossos Sim, corações a Deus. certeza de que não importa o lugar, Oh, mas o Deus, a nosso presença coração do Senhor diante é do real. Senhor e a tua presença. A tua palavra Aleluia. diz que onde um ou mais estiverem reunidos, o Senhor está no meio deles, Pai. Amém, Jesus. E eu creio, Senhor, que quando nos reunimos como família, como Oh, amigos, Deus. em qualquer lugar que seja, o Senhor está presente. O Aleluia. Senhor faz presente, o teu Espírito Amém, Santo Jesus. opera milagres, Senhor Jesus, Aleluia. aonde quer que estejamos. Por isso eu peço que o Senhor entre agora na casa de cada Entra um mesmo com dessas provisão, ó pessoas Deus. que estão aqui nos acompanhando, No daqueles nome que de ainda Jesus. irão assistir a esse vídeo. Sim, Ó ó Deus, que Deus. essa palavra possa trazer, Senhor, confrontamento, Oh, Senhor, Deus. em nome de Que Jesus. palavras às vezes duras nós ouvimos da Santa Escritura, ó Senhor, mas que elas possam nos trazer verdadeiro quebrantamento, Pai. Sim, ó Deus. Nós em não nome de sabemos Jesus. a hora e o dia em que o Senhor vai nos chamar. Oh, Não Deus. sabemos a hora e o dia que o Senhor vai Traga, voltar, Senhor, os Pai. corações Por aqui isso, de Senhor, nos traz verdadeiro quebrantamento, Amém. arrependimento Em diante nome da de Tua Jesus. presença, Pai. Abençoa cada família nesse Abençoa, momento, Senhor, Jesus. representada aqui, online nesse momento. Que o Senhor traga cura, que o Senhor Sim, coloque, Jesus. Senhor, ali o Teu sangue nos umbrais das portas, para Sim, que meu nenhum Deus. mal, Senhor, entre na casa de nenhum dos meus irmãos. Sim, Pai, Ó, no nome Senhor, de que Jesus. nenhuma doença, que nenhum vírus, que nenhuma nome de enfermidade, que Jesus, nenhum ó acidente Pai. ou incidente possa acontecer, Aleluia. Senhor, pois as nossas famílias estão guardadas pelo Senhor. Amém, Pai. nós cremos, Que ó o Senhor nos Deus. dê uma boa semana, Sim, uma semana de Jesus. vitória, de Sim, meu bênçãos, Pai. em nome de Jesus. Amém, amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Lembre, meu querido irmão, minha irmã, você que está em casa, você é um privilegiado, uma privilegiada por poder ouvir a palavra de Deus. Medite nesta palavra, de dia e de noite. Não deixe de orar, busque a presença do Senhor. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O Senhor está perto de todos aqueles que o buscam de coração. O Senhor abençoe a sua vida, a sua família. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. No próximo domingo estaremos aqui e nós teremos a nossa ceia. Vamos estar ceando juntamente com os amados irmãos. E lembre-se, você não está só. A presença do Senhor é uma constante na sua vida. Você é amado e amado por Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glórias a Deus.